Você já se sentiu alguma vez como se os problemas e preocupações não parassem de te cercar, fazendo com que a tranquilidade seja quase impossível de alcançar? Pode ser que tudo ao seu redor pareça um caos, que seus medos te sussurrem que você não vai conseguir superar. E, no entanto, há uma verdade que muda tudo. Jesus revelou uma calma tão poderosa que não só silencia os temores mais profundos, mas também abre portas para milagres que você jamais imaginou. Em cada página da Bíblia, encontramos um Deus que não ignora nossas tempestades, mas que se mostra mais forte do que qualquer vento ou tempestade. E hoje quero convidá-lo a que faça uma pausa, respire e abra seu coração para este ensinamento transformador. Porque a paz que Jesus oferece não é uma pausa momentânea, mas uma força interior capaz de sustentá-lo em meio ao caos e atrair soluções divinas onde você não via saída. Antes de nos aprofundarmos nas próximas sessões, proponho um exercício simples, mas cheio de fé. Declare em voz alta: com fé em Jesus, meus medos se apagam e seu milagre se acende na minha vida. Que essas palavras sejam seu ponto de partida para uma experiência nova e poderosa na companhia de Deus. Número 2. O poder do silêncio divino. Vivemos num mundo que não para. Há notificações que soam desde que abrimos os olhos, pensamentos que correm mais rápido que nossa respiração, exigências que se multiplicam sem nos dar respiro. E em meio a todo esse barulho, onde está Deus? Não porque ele tenha partido, mas porque às vezes simplesmente não o escutamos. No meio do caos externo e interno, aparece este versículo como um sussurro potente: estai quietos e sabei que eu sou Deus. Não é um convite para nos desconectarmos do mundo, é uma ordem amorosa, um chamado urgente. Estar quieto não é fugir do barulho, é encontrar Deus dentro do silêncio. Porque o que Deus nos pede aqui não é uma passividade resignada, é uma postura ativa do coração. É parar o movimento constante para entrar num outro tipo de atividade, a da alma receptiva. Silenciar o que vem de fora para ouvir o que vem de dentro. E isso não é fácil quando tudo ao nosso redor grita. Mas aí está o contraste. Enquanto o mundo te empurra a se mover mais rápido, Deus te convida a parar. Enquanto o sistema exige produzir mais, Deus diz: conhece-me. E para conhecer a Deus, você precisa aprender a estar em silêncio. Mas não se trata apenas de desligar o celular ou fechar os olhos. Há outro silêncio mais profundo, o silêncio interior. Aquele que se alcança quando as preocupações já não têm o controle, quando os pensamentos não mandam, quando as emoções se rendem a uma presença maior. E é ali, nesse espaço de quietude intencional, que começa a verdadeira revelação. Sabei que eu sou Deus. Porque há coisas de Deus que só se descobrem quando todo o resto se apaga, quando você já não está falando, nem correndo, nem tentando resolver tudo, quando simplesmente você está. Jesus modelou isso de forma perfeita. No meio de multidões, no meio de milagres, no meio da pressão, ele se retirava, buscava lugares solitários, não para escapar, mas para se conectar. Antes de andar sobre as águas, Jesus orou em silêncio. Antes de escolher os 12, passou a noite em oração. Antes de ressuscitar Lázaro, ergueu os olhos e falou com o Pai. Vê o padrão? Silêncio intencional, revelação divina, manifestação sobrenatural. Mesmo em seu julgamento, quando todo mundo esperava que ele se defendesse, Jesus guardou silêncio. E esse silêncio desconcertou Pilatos, desarmou seus acusadores e revelou um poder que não dependia de palavras. O silêncio de Jesus não era fraqueza, era domínio espiritual. Era confiança total no Pai. Porque quando você sabe quem está contigo, pode calar-se. O interessante é que o contexto do Salmo 46 provavelmente foi escrito em meio à guerra ou invasão. Não num jardim tranquilo, não num spa, não num lugar sem ameaças.
A quietude de que fala este versículo não é a ausência de caos. É uma decisão de não deixar que o caos governe o seu interior. É escolher permanecer firme enquanto tudo se agita lá fora. E esse tipo de quietude transforma. Não só a você, Deus diz, serei exaltado entre as nações. Ou seja, quando você decide estar quieto, o mundo nota. Quando você escolhe confiar em vez de reagir, outros são impactados. Há pessoas que foram atraídas para Jesus não por sermões, mas por observar uma paz inexplicável em meio a uma tempestade. Porque a calma sobrenatural sempre chama a atenção em meio ao barulho. Agora, como começamos? Porque não basta desejá-la. Precisamos de prática, talvez apenas 5 minutos por dia. Desligue tudo, respire, não peça nada, apenas esteja, ouça, espere, permita que Deus fale sem interrompê-lo. E quando vierem os pensamentos, não brigue com eles. Deixe-os passar como nuvens, volte ao centro, volte a Ele. É um treino, mas cada dia conta. O silêncio pode ser desconfortável no começo, porque nos confronta com o que realmente há dentro, mas é ali que começa a transformação, porque antes de viver a calma perfeita por fora, Deus quer cultivá-la por dentro. A quietude é o terreno onde germina a fé profunda, e quando você aprende a estar em silêncio com Deus, aprende a estar em paz consigo mesmo, com os outros e com o que vier. Então hoje te convido a praticar apenas isso, um pequeno espaço, não para evadir, mas para encontrar, porque no silêncio Deus fala, e quando Ele fala, tudo muda. Você está disposto a calar um pouco para conhecê-lo mais? Número 3. Silenciando as tempestades interiores. Quantas vezes você tentou dormir com a mente cheia de pensamentos que não se calam? Ideias que vêm e vão, preocupações que giram como uma roda que nunca para. Talvez você já se sentiu preso em uma tempestade interna, não pelo que acontece lá fora, mas pelo que se passa dentro de você. E é que às vezes a batalha mais intensa não está nas circunstâncias, mas nos pensamentos. Nesse barulho mental que ninguém mais vê, mas que você conhece muito bem. Isaías capítulo 26, versículo 3. Tem uma promessa que parece boa demais para ser real. Tu guardarás em completa paz aquele cujo pensamento em ti persevera, porque nele confiou. Mas não é uma ilusão. É uma instrução e também uma estratégia. Deus está revelando um princípio espiritual e mental. A paz não é algo que simplesmente acontece. É algo que se constrói, começando por onde focamos nossa mente. Em hebraico, a expressão completa paz é shalom, shalom. E esse duplo ênfase não é por acaso. Na Bíblia, quando algo se repete, é para amplificar sua força. Não se trata de uma paz superficial, nem momentânea, nem simplesmente emocional. Trata-se de uma paz que invade cada canto. Corpo, alma, relacionamentos, decisões. É plenitude. É equilíbrio interior mesmo quando tudo lá fora está desequilibrado. E o interessante é o que Deus vincula a essa paz: o pensamento. Mas não qualquer pensamento. O termo usado no original, yetzer, não se refere a um pensamento passageiro, como uma lembrança que cruza a sua mente. Refere-se a uma imaginação formativa. É o tipo de pensamento que cria uma atmosfera interna, o que define a direção do seu dia. Ou seja, não basta pensar em Deus por um momento. Trata-se de perseverar nele, de manter a mente ancorada em sua presença, em seu caráter, em sua palavra. E claro, isso soa bonito, mas como fazer quando tudo dentro de você quer correr em outra direção? Aí entra a segunda parte do versículo, porque nele confiou. A confiança é a ponte entre o que pensamos e o que sentimos. Você pode saber coisas sobre Deus, mas se não confiar nele, seus pensamentos não encontrarão descanso. A fé é o que transforma a verdade em refúgio. É o que converte o conhecimento em segurança emocional. Jesus viveu isso.
Diante da cruz, diante de traições, de zombarias e violência, ele manteve uma calma que desconcertava a todos. Não porque não sentisse, não porque fosse indiferente, mas porque o seu pensamento perseverava no Pai. Vemos ele se retirando para orar, meditando nas Escrituras, encontrando direção na quietude. E o mais poderoso é que essa paz que ele viveu está disponível para você. E não é só teoria. A neurociência moderna confirma: o cérebro humano tem uma tendência natural para o medo. É uma ferramenta de sobrevivência. Mas quando esse mecanismo sai do controle, vivemos constantemente em modo de alerta. Por isso, renovar a mente, como diz Romanos 12, não é apenas um mandamento espiritual. É uma necessidade fisiológica. E renovar a mente começa prestando atenção ao que você está pensando e decidindo redirecioná-lo. É como um jardim. Se você deixa a terra sem cuidado, crescerão espinhos. Mas se você decidir o que semear, com constância, verá frutos. O mesmo acontece na sua mente. Se você encher seus pensamentos com notícias que infundem medo, conversas que semeiam dúvida ou lembranças que alimentam ansiedade, não espere colher paz. Mas se escolher encher sua mente com a palavra, com verdades eternas, com gratidão intencional, algo começa a mudar. Não é mágica, é treinamento, como um atleta que desenvolve resistência. No começo é difícil, mas cada vez que você interrompe um pensamento negativo e o substitui por uma promessa de Deus, está fortalecendo esse músculo espiritual. Cada vez que repete verdades como "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", está preparando sua mente para ser um lugar de paz, um terreno fértil onde Deus pode falar. E sim, há dias em que parece impossível, em que o caos interno ganha por goleada. Mas é aí que entra o ato mais poderoso: parar, respirar, nomear o medo e trazer à memória quem é Deus. Porque a paz perfeita não chega quando o problema se resolve. Chega quando você decide confiar no meio do processo. Faça o teste hoje. Identifique um pensamento que te gera ansiedade, pare-o e substitua-o por uma verdade bíblica. Escreva-a, repita-a, guarde-a na sua mente. Porque é aí que tudo começa. Como diz Isaías, Deus guardará em perfeita paz aquele que perseverar nele, porque nele confiou. Essa paz não é um desejo vago, é uma promessa disponível. Você só precisa treinar sua mente para recebê-la. E então, as tempestades interiores começarão a silenciar. Número 4. O segredo da serenidade de Jesus. Todos buscamos paz. Às vezes conscientemente, outras sem nos darmos conta. Queremos que a mente se acalme, que o coração deixe de correr, que os problemas não pesem tanto. E quase sempre começamos pela mesma coisa: mudar o que vem de fora. Se o trabalho melhora, se o relacionamento se arruma, se o dinheiro alcança, se a doença se cura. Mas Jesus, com uma calma que só pode vir do céu, disse algo que quebra esse padrão. Estas coisas vos tenho falado, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É tão claro, e ao mesmo tempo tão contracultural. Porque Jesus não nos dá uma fórmula para eliminar os problemas. Não nos promete uma vida sem dor, ele nos oferece algo mais profundo: paz nele. Não na estabilidade, não na ausência de conflito. Nele, ou seja, a verdadeira paz não nasce quando tudo está bem. Nasce quando estamos conectados com aquele que já venceu. E isso muda tudo. Porque se a paz está em Cristo, então não depende do que acontece, mas de com quem estou enquanto acontece. Jesus não adoça a mensagem, ele é honesto. No mundo tereis aflição. Assim, sem filtro. Porque ele não quer que vivamos com falsas expectativas. Ele sabia que a vida ia doer, que haveria pressão, perda, traição, que às vezes o medo nos visitaria sem avisar. Mas justamente ali, naquele mesmo lugar de realidade crua, aparece o seu convite mais poderoso: tende bom ânimo. E essa palavra
Tende bom ânimo não é um sentimento vago. É uma decisão, uma postura, um salto de fé que diz: embora eu não entenda tudo o que acontece, sei em quem estou. Confiar não é negar a tempestade, é ancorar-se no capitão que não afunda. É dizer à sua alma que, mesmo que o chão trema, você está sustentado por uma verdade maior que o caos. Jesus disse isso justamente antes de enfrentar a cruz. Não num momento de conforto, não numa tarde tranquila. Ele disse quando a dor estava a horas de distância. Disse quando seus amigos iam abandoná-lo. E, no entanto, estava em paz. Não porque o caminho fosse fácil, mas porque sua identidade e propósito estavam claros. Sabia quem era, sabia para que havia vindo e sabia que já havia vencido. A frase "eu venci o mundo" está no tempo perfeito. Não diz "vencerei" ou "espero vencer", diz que já venci. É uma ação concluída com consequências eternas. É como se dissesse: não importa o quão forte a vida me acerte, a vitória já está garantida, e você está comigo. Essa é a base da verdadeira paz. Não é otimismo cego, é certeza em uma obra concluída. Jesus não nos chama para fazer malabarismos emocionais, nem para fingir calma. Ele nos chama a lembrar que a vitória dele também é a nossa. Que se estivermos nele, aquele que o sustenta, nos sustenta. E há algo mais. Ele disse: estas coisas vos tenho falado. Isso nos leva a todo o discurso de despedida de Jesus. Desde João capítulo 14 até o 17, ele prepara seus discípulos. Dá-lhes promessas, ensina-os a depender do Espírito, diz-lhes que o Pai os ama. Ou seja, a paz não é um momento mágico, é fruto de conhecer sua palavra, de se encher do que ele disse, porque as palavras dele se tornam âncoras quando tudo ao redor se move. E quando Jesus diz, em mim, ele nos mostra que a paz não é uma técnica, é um relacionamento. É saber que você está unido a alguém que nunca perde. É mais do que frequentar uma igreja ou cumprir rotinas. É cultivar a consciência constante da sua presença. É falar com ele em meio ao trânsito. É lembrá-lo quando a ansiedade bate à porta. É convidá-lo para os seus pensamentos. E o que fazemos quando a pressão nos supera? A palavra aflição, usada aqui, tlipsis em grego, fala de opressão, de angústia intensa. Jesus não a minimiza. Não diz que você está imaginando coisas. Ele a reconhece, a valida, e isso já é um consolo. Ele não só nos entende, ele já passou por isso e venceu. Por isso podemos confiar. Agora pense, onde você tem buscado sua paz ultimamente? Em que você tem confiado realmente quando os problemas chegam? Hoje, você pode decidir mudar o foco, voltar à fonte, parar de buscar a calma no que muda e começar a viver a partir da vitória que não se abala. Jesus não só nos deu uma promessa, ele nos deu um modelo. O segredo de sua serenidade não foi uma técnica, foi sua conexão constante com o Pai, sua plena consciência de seu propósito, sua certeza de que tudo fazia sentido no plano eterno. E você e eu temos acesso a esse mesmo segredo. Então, hoje, quando chegar a aflição, e ela vai chegar, lembre-se disto: a paz não está no que acontece, está em quem está com você, e ele já venceu. Número 5. A paz que desafia a lógica humana. Há momentos em que tudo indica que você deveria estar destruído. O diagnóstico é negativo, a conta está vazia, a porta se fechou, o sonho se despedaçou. Todos ao seu redor esperam que você entre em crise, mas algo acontece, algo que você mesmo não pode explicar. Não se trata de negar a realidade, nem de fingir que não dói. Dói, mas você não está quebrado. Há uma paz que não faz sentido, mas que está aí. Uma paz que não veio de fora, mas de cima. E é então que Filipenses 4, versículo 7, ganha vida. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa frase, que excede todo o entendimento, é fundamental.
porque fala de uma paz que não se pode explicar com lógica, não é racional, não é consequência de algo visível. É uma paz que aparece quando nada deveria estar em calma, quando as circunstâncias gritam, mas o seu interior permanece quieto. É a paz que não depende do porquê, mas do quem. Porque não nasce de entender o que acontece, mas de confiar em quem está com você enquanto isso passa. E essa paz não apenas flutua no ar, ela tem uma função. Paulo diz que guardará o seu coração e os seus pensamentos. Ou seja, atua como um sentinela espiritual, como uma muralha invisível que protege as suas emoções do colapso e os seus pensamentos de caírem em espiral. É como se Deus dissesse: você se concentra em mim e eu cuido do que dentro de você precisa permanecer firme. Mas essa paz não se ativa sozinha. No versículo anterior, Paulo a conecta com uma prática constante. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Aqui está a chave. Não é apenas pedir, é pedir com uma atitude de confiança, com gratidão, com a certeza de que Deus já está operando, embora você ainda não veja o resultado. Porque a oração com gratidão reconfigura o seu foco, faz você olhar para cima quando tudo o puxa para baixo. E é aí que ocorre o extraordinário. Porque quando, em vez de se preocupar, você decide orar, quando em vez de se queixar, você decide agradecer, não necessariamente a situação muda, mas algo mais importante muda: você. E essa transformação interna é que abre a porta para que a paz de Deus se manifeste. Não como uma teoria, mas como uma realidade tangível. Como aquele silêncio interior em meio ao barulho exterior. Como aquele tudo vai ficar bem, mesmo quando você ainda não sabe como. Essa paz não é a que o mundo oferece. O mundo te dá uma paz frágil, que depende das circunstâncias. Uma paz que se quebra facilmente, que se vai com uma má notícia, que se esgota com o menor contratempo. Mas a paz de Cristo é outra coisa. É permanente, é profunda, é imune aos relatórios humanos. Porque não se baseia na situação, se baseia na sua presença. E isso a torna um testemunho poderoso. Quando alguém te vê em meio a uma tempestade e diz: como você pode estar tão tranquilo? Essa paz fala por você. Não é preciso pregar. Sua serenidade inexplicável prega por si só. Porque a paz que excede o entendimento também excede os argumentos e transforma o ambiente. Há histórias reais de pessoas que, mesmo no leito de morte, sorriram com uma calma que desarma os médicos. Pais que perderam um filho e ainda assim oram com gratidão. Mulheres que enfrentam um divórcio devastador e ainda erguem as mãos em adoração. Isso não é força humana. É o fruto de uma conexão com Cristo. E há algo mais. Hoje, a ciência começa a descobrir o que a palavra já dizia há séculos. A neurociência confirma que quando uma pessoa mantém paz interior, seu cérebro toma melhores decisões. Ativam-se áreas associadas à clareza, à compaixão, à criatividade. Ou seja, a paz de Deus não só te consola, ela te habilita. Te prepara para pensar melhor, agir com sabedoria e responder com fé. Essa paz não é passiva, é poderosa. É um escudo, um refúgio. Um espaço onde os milagres encontram solo fértil. Porque onde há paz, há ordem. Onde há paz, há fé. E onde há fé, Deus se move. Assim, não é exagero dizer que a paz que excede todo o entendimento também transforma tudo o que toca. Então, o que você precisa fazer hoje? Não se trata de fingir que tudo está bem. Trata-se de levar a sua ansiedade aos pés de Cristo, com sinceridade, com lágrimas, se for preciso, mas também com gratidão, com entrega. E quando fizer isso, não se surpreenda se uma calma inexplicável começar a preencher o seu interior, porque essa é a promessa: a paz de Deus te guardará.
Você não precisa entendê-la, só precisa recebê-la. Número 6. Transformando o medo em fé. Há momentos em que o medo se apresenta como uma sombra que o cobre tudo. Não bate à porta, simplesmente entra. Paralisa você, sussurra mentiras, faz você duvidar de si mesmo, dos outros, até mesmo de Deus. Mas a palavra de Deus não deixa espaço para que o medo governe o coração de quem nasceu de novo. 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 7, declara com firmeza: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Essa não é uma sugestão, é uma declaração de identidade, uma revelação do que já foi depositado dentro de você. O medo e a fé não podem conviver no mesmo nível. Um sempre vai sufocar o outro. Ou você caminha com a convicção de que Deus está com você, ou avança carregando o peso do "e se tudo der errado?". E o mais interessante deste versículo é que ele não apenas diz o que Deus não nos deu, um espírito de covardia, mas enumera 3 armas espirituais com as quais ele nos equipou: poder, amor e domínio próprio. Cada uma delas, um antídoto específico contra o temor. O poder aqui é dinamis, o mesmo termo usado para falar do poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Não é força humana, é capacidade divina. É a habilidade de fazer o que, sem Deus, seria impossível. É o que te levanta quando você já não pode. O que te sustenta quando seus recursos se esgotam. O que te impulsiona a avançar quando tudo em você quer recuar. O medo paralisa, mas o poder de Deus mobiliza. E quando essa força atua em você, o temor perde autoridade. O segundo ingrediente é o amor, mas não qualquer amor. É ágape, o amor perfeito, aquele que não depende de como você se sente, nem de como o outro se comporta. É esse amor que, como diz 1 de João 4, versículo 18, expulsa o medo. Ele o dissolve. Porque o medo muitas vezes nasce da percepção de abandono, de se sentir só, desprotegido. Mas o amor de Deus preenche esse vazio. Lembra você que não está só, que Ele não te abandonou, que você não precisa lutar com suas próprias forças. Quando você sabe que é amado de forma incondicional e total, o medo perde sua voz. E então vem o domínio próprio. Em grego, sofronismos. Não é apenas autocontrole, é uma mente sóbria, uma mente estável. Uma mente que não se deixa arrastar pela ansiedade nem pelos pensamentos destrutivos. O domínio próprio é esse freio interior que te diz: respire. Lembre-se de quem você é. Lembre-se de quem é Deus. É o que te dá clareza quando tudo parece nublado. E é uma das armas mais poderosas num mundo que vive em modo de pânico. Mas essa transformação do medo em fé não acontece de um dia para o outro. É um processo. É como mudar a direção de um rio. Requer prática. Requer voltar uma e outra vez à fonte, identificar quando o medo está falando, nomeá-lo e contrabalançá-lo com a verdade. Porque muitas vezes confundimos o medo com prudência, mas não são a mesma coisa. A prudência te leva a agir com sabedoria. O medo te impede de agir. Um protege, o outro paralisa. Por isso precisamos de comunidade. Pessoas que nos ajudem a lembrar o que já sabemos, mas que às vezes esquecemos. Porque no meio da batalha mental, a voz de outro que acredita em você quando você está fraco pode fazer toda a diferença. Não fomos feitos para vencer o medo sozinhos. A fé também se fortalece em equipe. E aqui vai algo prático. Sempre que sentir que o medo começa a apertar o peito, faça uma pausa. Pergunte a si mesmo o que esse medo está me dizendo e o que Deus diz a respeito. Depois, substitua esse pensamento por uma declaração de fé. Escreva-a, repita-a, declare-a em voz alta se necessário. Não é magia, é treinamento espiritual. E pouco a pouco, o medo vai se transformando em fé, porque a fé não é apenas uma emoção positiva, é a substância do que se espera.
É a convicção profunda de que o invisível de Deus pesa mais que o visível do problema. Quando você vive pela fé, o milagre se torna possível, porque você já não está fechando a porta com medo, está abrindo-a com expectativa. E é aí, justamente aí, onde Deus se move, onde o céu invade a terra, porque quando o medo cede, a fé cresce, e onde há fé, há caminho, há poder, há transformação. Então, hoje, se o medo está batendo à sua porta, lembre-se disso. Você não foi criado para fugir. Você foi equipado para avançar. Deus já te deu o que você precisa. Não te falta poder, não te falta amor, não te falta domínio próprio. Você só precisa ativá-los, porque você não está sozinho e você não está desarmado. Número 7. O repouso sagrado que atrai o sobrenatural. Vivemos em uma época onde o descanso se tornou um luxo, não uma prática espiritual, onde a produtividade define o valor e o cansaço é celebrado como sinal de sucesso. Mas a palavra de Deus nos oferece uma verdade que desafia essa cultura. Resta um repouso sagrado para o povo de Deus. Hebreus 4:9. Este não é um simples descanso físico. Não é dormir um pouco mais ou tirar um fim de semana livre. É algo muito mais profundo. É um estado da alma, uma postura espiritual que atrai o sobrenatural porque nasce de uma confiança absoluta. Deus já terminou a obra. O texto continua dizendo: o que entrou no seu repouso também cessou as suas obras, assim como Deus que descansou das suas. Esta é uma imagem poderosa. Assim como Deus, depois de criar o mundo, se deteve, não porque estava exausto, mas porque havia terminado. Você e eu também somos chamados a entrar nesse mesmo repouso, não quando tudo estiver perfeito, não quando os pendentes desaparecerem, mas agora, hoje. Porque o repouso não é o resultado de tudo estar sob controle. É a evidência de que você confia que Deus tem o controle. Mas aqui vem o detalhe que às vezes deixamos passar. O versículo 11 diz: procuremos, pois, entrar naquele repouso. Ou seja, não ocorre automaticamente. Se busca, se procura, se pratica, requer uma decisão ativa, porque nossa tendência natural é continuar fazendo, continuar tentando, continuar lutando com as nossas próprias forças. E há momentos em que o maior ato de fé não é fazer mais, mas parar e declarar: já não me cabe mais. Esta batalha é do Senhor. O repouso sagrado não é ociosidade, não é apatia, não é cruzar os braços com resignação, é uma declaração profética, é olhar para o caos e, em vez de entrar em pânico, decidir sentar-se espiritualmente e dizer: eu já semeei, já orei, já obedeci, agora espero. Porque quando você entra no repouso, você renuncia ao controle, e isso atrai o sobrenatural. Porque você está dizendo a Deus: faça tu o que eu já não posso fazer. O problema é que vivemos imersos em um sistema que glorifica o esgotamento, que te mede pelo quão ocupado você está, que te faz sentir culpado se você não está produzindo. E assim se perde o princípio do sábado, que não era apenas um dia para não trabalhar. Era um lembrete constante de que a provisão não depende de você. Era um ato de fé. O povo de Israel não descansava porque tudo estava feito. Descansava para lembrar que Deus era sua fonte. E esse princípio continua válido hoje, porque o repouso sagrado é também uma proteção. Do desgaste físico, sim, mas sobretudo do desgaste da alma. E quando você não entra nele, torna-se vulnerável, torna-se reativo. Começa a operar a partir do medo, da ansiedade, da escassez. Sua fé enfraquece, sua visão se turva, porque a alma que não repousa se endurece, se esfria, se fragmenta. E o mais interessante é que muitas vezes, quando você deixa de fazer, é quando mais claramente ouve a Deus, porque o barulho interno diminui, porque você já não está focado em resolver, mas em receber. Porque o repouso cria um vazio espiritual.
E todo vazio que é entregue a Deus se torna um espaço pronto para ser preenchido com o eterno. Lembra quando Moisés se viu preso entre o Mar Vermelho e o exército egípcio? O que Deus lhe disse foi impactante. Firmai-vos e vede a salvação que o Senhor há de fazer hoje. Não corra, não lute, não fuja. Apenas fique quieto e observe. Porque às vezes a maior manifestação de fé é simplesmente parar. Então hoje a pergunta é: o que está roubando o seu repouso? Que pensamentos te mantêm em atividade constante, mesmo quando o seu corpo está quieto? Que parte da sua vida precisa de mais confiança e menos controle? Comece por algo pequeno. Desligue o telefone por algumas horas. Faça uma pausa no meio do dia para respirar e lembrar que Deus continua operando, embora você não o veja. Separe um dia na semana, mesmo que sejam apenas algumas horas, para simplesmente estar, não produzir, não planejar. Apenas estar com Deus. Porque quando você faz espaço para o repouso, está fazendo espaço para o céu. E talvez, justamente quando você soltar o controle, o milagre se manifeste. Porque o repouso sagrado não é o fim do esforço, é o princípio da intervenção divina. Número 8. A calma diante da adversidade. Não há nada que revele mais o estado da alma do que a maneira como enfrentamos a adversidade. Quando tudo vai bem, é fácil dizer, Deus está comigo. Mas é quando as portas se fecham, quando as notícias golpeiam, quando parece que nada faz sentido. É aí que se revela se a nossa confiança está nas circunstâncias ou no caráter inabalável de Deus. E em meio a essas temporadas difíceis, há uma promessa que ressoa com poder. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Ele não diz apenas algumas coisas. Não diz somente o bom. Diz todas as coisas. O que você entende e o que não entende. O que desejava e o que nunca pediu. O que te alegrou e o que te quebrou. Todas as coisas cooperam para um bem maior. Se você ama a Deus e está alinhado com o seu propósito. Essa promessa não significa que não haverá dor. Não elimina as lágrimas, mas muda a interpretação. Porque se tudo coopera para o bem, então mesmo a perda, o rejeição ou o fracasso tem um propósito redentor. Não porque Deus aprova o mal, mas porque o redime, o transforma, converte-o em matéria-prima para o seu crescimento. E quando você vive com essa convicção, pode ter calma mesmo quando tudo ao seu redor grita pânico. A adversidade não pega Deus de surpresa. Nunca o surpreendeu. De fato, muitas vezes, é precisamente na crise que ele prepara o cenário para mostrar a sua glória. Lembre-se do povo de Israel diante do Mar Vermelho. Foi uma armadilha? Um erro de cálculo? Não. Foi uma plataforma para a maior manifestação de libertação que aquela geração viu. As águas que pareciam uma ameaça foram o canal para o milagre. Mas a chave está nessa frase inicial. Aos que amam a Deus. Essa promessa não é automática, não é genérica, não é para qualquer um, é para aqueles que amam a Deus acima das circunstâncias, para os que disseram, embora eu não entenda, confiarei, embora eu não veja, continuarei caminhando, embora doa, não deixarei de amar. Porque esse amor é a âncora que sustenta quando a lógica se desfaz. Também diz, aos que conforme ao seu propósito são chamados. Não é apenas amor emocional, é uma vida alinhada com o seu plano. É dizer a Deus, não quero somente o que me convém, quero o que te glorifica. E quando você entra nesse tipo de relacionamento com Ele, a calma se torna natural, não porque não haja luta, mas porque você sabe que há propósito em meio à luta. Agora, há uma diferença fundamental entre resignação e calma espiritual. A resignação diz, já não posso fazer nada, eu desisto. A calma espiritual diz, Deus continua no controle, eu descanso nele.
Uma soa como derrota, a outra como fé. E essa calma não é passiva, é poderosa, porque emite uma frequência, um sinal no mundo espiritual que diz: aqui há alguém que crê. E onde há fé, há movimento do céu. Muitos dos testemunhos mais impactantes na história do cristianismo nasceram na adversidade. Homens e mulheres que foram perseguidos, encarcerados, espancados e, mesmo assim, escreveram hinos, cartas, ensinamentos eternos. O próprio Paulo, que escreveu esse versículo, o fez a partir do fogo da prova, não de um trono, mas de uma prisão. Sua calma não era produto do ambiente, era fruto da revelação. Ele sabia que Deus não desperdiça o sofrimento. E se hoje você está enfrentando algo que não entende, algo que dói, algo que parece contradizer as promessas de Deus, não fuja, não entre em pânico, faça uma pausa, respire e declare sobre si mesmo: isso também contribuirá para o meu bem. Porque amo a Deus, porque estou no seu propósito, porque Ele não falha. Talvez você não veja o bem hoje, talvez não compreenda esta semana, mas virá, porque a palavra não mente. E aqui vai algo prático. Comece a agradecer desde já. Agradeça não pelo dor, mas pelo que Deus fará através dela. Esse agradecimento antecipado é uma forma de fé ativa, um sinal de que você já confia no resultado, mesmo sem ver o processo. Agradecer é construir um altar no meio do vale. É profetizar que o que hoje parece perda, amanhã será testemunho. Então, quando a adversidade chegar, e chegará, que a sua alma não trema, que ela se agarre, que lembre, que confie, porque se você ama a Deus, se caminha em seu propósito, todas as coisas, mesmo esta que você está vivendo agora, estão trabalhando a seu favor. Número 9. O silêncio que vence os acusadores. Nem todos os silêncios são iguais. Alguns nascem do medo, outros da resignação. Mas há um silêncio que brota de uma força tão profunda, tão sobrenatural, que parece quase incompreensível. Isaías o profetizou séculos antes. Angustiado ele e aflito, não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha diante dos seus tosquiadores, silenciou-se e não abriu a sua boca. Esse silêncio não foi um vazio, foi uma declaração. Não foi fraqueza, foi domínio. Foi a prova viva de um poder que não precisa gritar para vencer. Jesus não se defendeu perante Pilatos, não respondeu àqueles que o golpeavam, não argumentou com os religiosos que o acusavam falsamente. E isso não foi passividade, foi uma decisão, uma forma de obediência radical, porque Jesus sabia que sua missão não era ganhar uma discussão, era cumprir um propósito. E às vezes, falar pode atrapalhar o que Deus está construindo em silêncio. Vivemos numa cultura onde tudo exige resposta imediata. Se alguém te ataca, responda. Se alguém te acusa, justifique-se. Se alguém te fere, defenda-se. Mas o modelo de Jesus é outro. Ele sabia que seu silêncio tinha mais poder que 1000 palavras. Porque aquele que confia plenamente no plano de Deus não precisa convencer ninguém, não precisa validar a sua inocência, não precisa provar nada. O silêncio se torna o espaço onde Deus atua. E esse tipo de silêncio não nasce da impotência, nasce da plenitude, de uma confiança tão profunda na justiça do Pai, que não é necessário gritar. É uma calma que desarma, que desconcerta, que expõe a fraqueza dos acusadores sem que você diga uma única palavra. Jesus, emudecido, revelou a hipocrisia de seus inimigos. A sua quietude tinha uma voz mais forte do que qualquer defesa. Mas não confundamos esse silêncio com aquele que nasce do temor, aquele que se cala por vergonha, aquele que evita o conflito por insegurança. O silêncio de Jesus era ativo, deliberado, estava sustentado por uma segurança espiritual inabalável. Era o resultado de saber exatamente quem ele era e por que estava ali.
Não era que ele não pudesse falar, é que escolheu não fazê-lo, para não desviar o foco do plano eterno. Às vezes, quando respondemos segundo a carne, apenas alimentamos o fogo. Intensificamos o conflito, damos mais vida ao ataque, mas quando optamos pelo silêncio espiritual, criamos um vazio. E esse vazio, Deus o preenche. Ele é especialista em falar quando nós decidimos calar. Porque há batalhas que não se ganham falando, se ganham esperando. Moisés o disse quando o povo estava aterrorizado diante do Mar Vermelho. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Que sentido isso tem em meio a uma crise? Todo o sentido. Porque às vezes, quanto mais você tenta se defender, mais impede que Deus intervenha. Mas quando você decide confiar, Ele atua, Ele luta, Ele vindica e o faz melhor do que você poderia. Há momentos para falar, é claro que há. A Bíblia também ensina, há tempo de calar e tempo de falar. Eclesiastes 3:7. A chave está em discernir qual é qual, porque há palavras que edificam, mas também há silêncios que libertam, que protegem, que preparam o terreno para um milagre. E sim, é difícil calar quando te acusam. É difícil não se defender quando você sabe que está certo. É difícil não gritar quando está sendo humilhado. Mas se você está conectado com o céu, sabe que nem tudo merece uma resposta. Nem tudo deve ser enfrentado com palavras. Às vezes, o maior ato de fé é permanecer em silêncio. E o que acontece enquanto você está calado? Deus fala, Deus ordena, Deus expõe. E o que você não conseguiu explicar com sua voz, Ele deixa claro com seus feitos. Há pessoas que verão a mão de Deus sobre a sua vida, não pelo que você disse, mas por como soube calar. Então, se hoje você se encontra em meio a uma situação injusta, se está sendo apontado, se está sendo mal interpretado, talvez esta não seja a batalha que você deve lutar com argumentos. Talvez seja o momento de emudecer como Jesus, de confiar no plano eterno, de deixar que o céu fale por você, e quando isso acontecer, será evidente. Você não precisará se justificar, não precisará de explicações, porque o silêncio que nasce da confiança em Deus sempre termina em vindicação. Jesus não falou, mas ressuscitou, e isso foi suficiente. Número 10, a quietude que precede a vitória. Às vezes, a batalha mais dura não é contra o que está à sua frente, mas contra o que há dentro de você. Esse impulso que te diz, faça algo já, resolva, corra, grite, mova peças. E contudo, há momentos em que o mais espiritual, o mais estratégico, o mais milagroso que você pode fazer é parar. Êxodo 14, versículo 14, diz com uma clareza que corta como espada: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Imagine a cena. O povo de Israel está preso, o mar à frente, os egípcios atrás, o deserto dos dois lados. Não há saída visível, não há plano B. Tudo parece perdido. E em meio ao pânico, Moisés se levanta e diz: fiquem quietos. O quê? Quietos. Aqui. Agora, com o inimigo pisando em nossos calcanhares, simulation, porque aquele momento não era para correr, era para confiar. E há uma quietude que não é resignação, é resistência espiritual. Não é deixar de agir por impotência, é deixar de agir por fé. É dizer, não vou me mover até que Deus fale, não vou reagir como o mundo espera, não vou ceder ao medo, vou ficar aqui, porque sei que Ele vai agir. Essa quietude, na verdade, é uma forma de guerra. Uma guerra que se ganha não com gritos, mas com confiança. Não com estratégia humana, mas com dependência absoluta. Essa postura não é fácil, porque tudo dentro de você, emoções, lógica, experiência, grita o contrário. Você quer tomar o controle, se defender, esclarecer, manipular. Mas Deus às vezes diz: não o faças, fica quieto, deixa-me lutar esta por ti. Porque há batalhas que só se ganham quando você para de lutar por conta própria.
A quietude que precede a vitória é profundamente contracultural. Numa sociedade que glorifica a hiperatividade, a reação imediata, o impulso constante, ficar quieto parece fraqueza. Mas, no reino de Deus, essa quietude é uma arma secreta. É o lugar onde o sobrenatural se ativa, onde os anjos se alinham, onde o céu assume o controle. É o silêncio antes do milagre. Josafá entendeu isso. Em 2 de Crônicas 20, quando 3 exércitos vinham contra ele, consultou o Senhor, e a mensagem foi clara: não pelejem vocês. Esta batalha não é de vocês. Fiquem firmes e vejam a salvação de Deus. E o que Josafá fez? Não mandou soldados para a linha de frente, colocou cantores, adoração em vez de armas, quietude em vez de reação, e enquanto adoravam, Deus confundiu o inimigo. A vitória veio no silêncio. O mesmo aconteceu com Josué. Antes que os muros de Jericó caíssem, o povo marchou em silêncio, durante 6 dias, dando voltas em silêncio, porque havia algo sagrado naquela expectativa, naquela inatividade carregada de fé. E no 7º dia, com um único grito, os muros caíram. Mas primeiro, houve quietude. A pergunta é: como cultivamos essa quietude quando a pressão é máxima? Como praticamos esse silêncio sagrado quando tudo em nossa carne quer agir? Primeiro, reconhecendo que a quietude não é passividade. É uma decisão ativa de ceder o controle. Segundo, treinando nossa mente a não depender da urgência, desligando as notificações, respirando, meditando na palavra, repetindo verdades como: Deus está aqui, Ele vê, Ele sabe, Ele age. E terceiro, praticando o agradecimento antecipado. Porque quando você agradece por uma vitória que ainda não vê, está habitando o espaço da fé. Está fazendo o que o povo de Israel fez, esperar em silêncio enquanto o mar ainda não se abria, mas sabendo que se abriria. A quietude em momentos de crise é como o silêncio que precede a nota musical mais intensa. É aquela pausa que cria tensão, que faz com que o momento seguinte seja ainda mais poderoso. Porque quando Deus intervém, Ele o faz com perfeição, e muitas vezes essa intervenção vem após uma aparente inatividade, daquele momento em que tudo parece parado. Mas não está. Está prestes a explodir em glória. Então, se hoje você está enfrentando algo que parece impossível, se já não sabe o que mais fazer, talvez não se trate de fazer mais. Talvez se trate de fazer menos, de fazer silêncio, de ficar quieto e deixar que Deus lute. Porque há vitórias que não se ganham falando, nem correndo, nem empurrando, mas esperando. E quando essa quietude se ativa, o sobrenatural entra em cena. O Senhor pelejará por ti. Apenas fica quieto. Número 11. Restaurando a calma perdida. Há uma calma que só se encontra quando a voz do pastor volta a ser mais forte que o ruído de tudo o mais. O Salmo 23 o diz de forma tão íntima, tão profunda, que não se necessita de explicação técnica, apenas de um coração aberto. Em lugares de delicados pastos me fará repousar, junto a águas de descanso me pastoreará, refrigará a minha alma. Não diz talvez, nem quando as condições permitirem. Diz, me fará repousar. Porque às vezes estamos tão agitados por dentro, tão desgastados emocionalmente, que não sabemos como voltar à paz. E então, Ele intervém. A calma pode se perder por muitas razões. A acumulação de decisões que nos desgastam. A pressão silenciosa do dia a dia, a ansiedade que se instala sem avisar. As feridas que não se curaram por completo. Pouco a pouco, quase sem notarmos, nos tornamos pessoas que funcionam, mas que já não descansam de verdade. Sorrimos, mas por dentro estamos cansados. Cumprimos, mas nos sentimos vazios. Movemo-nos, mas sem direção. E é aí que esse versículo se torna uma promessa e um refúgio. Porque não estamos falando de um descanso superficial. Não é uma pausa de domingo, nem uma soneca à tarde. É algo mais profundo.
é restauração. O Salmo diz que ele conforta a nossa alma, e a palavra confortar não significa apenas consolar. É devolver o fôlego, é reconstruir o que foi quebrado, é reposicionar o que se desviou, é renovar mente, vontade e emoções. É dizer à alma: respira, você está a salvo. Só Deus pode fazer isso, e Ele o faz por meio de imagens muito específicas. Delicados pastos, águas de descanso, sem espinhos, sem desertos, pastos, águas tranquilas, porque Deus sabe que, para nos restaurar, não basta tirar o peso de nossos ombros. Também é preciso nos levar a um ambiente de paz. E embora isso nem sempre implique um lugar físico, exige uma decisão espiritual. Afastar-se, desconectar-se do ruído, voltar a ouvir a sua voz. Há momentos em que Deus literalmente nos faz repousar. Ou seja, permite que algo se detenha, que algo se pause, que algo caia. Não para nos punir, mas para nos recuperar. Para que não continuemos correndo sem rumo. Para que possamos ouvir o que ignoramos em meio à atividade. Às vezes a doença, às vezes a perda, às vezes um fracasso. Não para te ferir, mas para te redirecionar. Porque, se você não consegue parar por si mesmo, Ele, em seu amor, te fará parar. Mas também há práticas concretas que podemos adotar para facilitar esse processo de restauração. Uma delas é voltar ao silêncio. Literalmente. Desligue o telefone por um tempo. Saia para caminhar sem música. Sente-se em frente a uma janela e simplesmente observe. Crie o seu cantinho de águas de descanso em meio ao caos urbano, porque a alma precisa de espaço para ouvir, e o espírito precisa de silêncio para se recordar. Outra prática é a gratidão. Às vezes, nossa alma se cansa porque só vê o que falta, mas quando você começa a agradecer, algo muda por dentro. Não porque as suas circunstâncias mudaram, mas porque o seu foco se transforma. E onde há gratidão, a alma respira, alivia-se, organiza-se. Também é fundamental alimentar o espírito com a palavra, não como uma obrigação, mas como alimento. Porque, quando você entrega a sua alma às promessas de Deus, em vez das notícias do mundo, a ansiedade perde força, a verdade substitui o medo, a perspectiva se alinha. Agora, se você notar que perdeu a sua calma, preste atenção. Há sinais: irritabilidade constante, falta de prazer nas coisas que antes te enchiam, insônia, sensação de vazio, mesmo estando ocupado. Tudo isso indica que a sua alma está pedindo descanso, não físico, espiritual. E Deus não te negará isso. De fato, Ele já preparou o lugar. A restauração da calma não é apenas algo terapêutico, é algo espiritual. É o terreno onde floresce uma nova sensibilidade, onde você começa a notar Deus nos detalhes, numa conversa, numa canção, num sorriso, numa pausa. Quando a sua alma está em paz, você pode ver Deus nas coisas que antes passava despercebido, porque você já não está apenas sobrevivendo, você está habitando. E isso é o que o bom pastor deseja para você. Não que você se arraste na fé, mas que caminhe em calma. Não que apenas resista, mas que desfrute do caminho. Porque Ele não só te guia, Ele te pastoreia. Não só te corrige, Ele te restaura. Não só te chama, Ele te faz repousar. Então, se você perdeu a sua paz, não se culpe. Você não está sozinho. Todos nós passamos por isso. Mas hoje você pode voltar. Voltar aos pastos, voltar às águas, voltar à voz que acalma. Porque o descanso já foi preparado. Basta seguir o pastor e se deixar pastorear. Número 12. A paz como testemunho ao mundo. Jesus não disse: eu lhes ensinarei como alcançar a paz. Não disse: se orarem o suficiente, se comportarem bem, se tudo sair como esperam, terão paz. Ele disse algo radicalmente diferente. Disse: a paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não vos a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27.
Essa não é uma promessa futura, é uma transferência, um presente. É como se dissesse: aqui tens. Esta é a minha paz, não uma imitação, não uma cópia. É minha e agora é tua. E essa frase muda tudo, porque a paz que ele nos dá não depende do externo, não está atada ao resultado dos teus exames médicos. Não se desmancha quando perdes um emprego, não se esvai quando alguém te falha. É uma paz que permanece quando tudo mais se move. Uma paz que não se fabrica, mas se recebe. E quando essa paz se manifesta na tua vida, especialmente em meio à crise, ela se torna um dos testemunhos mais poderosos que existem. Porque a paz verdadeira é profundamente contracultural. Num mundo onde todos estão em modo de alerta, onde a ansiedade é a língua comum, onde o medo dita a agenda, ver alguém que anda em calma chama a atenção. Não precisas pregar um sermão. A tua serenidade fala por ti. É como uma faixa espiritual que grita: há outro tipo de vida, há outra fonte, há alguém mais governando o meu interior. Jesus foi muito claro ao diferenciar a paz que ele dá daquela que o mundo oferece. A paz do mundo é condicional, está bem enquanto tudo estiver bem. É frágil, quebra-se facilmente, vem de fora para dentro. Mas a paz de Jesus é o contrário, vem de dentro para fora. Não muda com as notícias, não depende de como as pessoas se comportam. Tem sua raiz em uma presença constante, o próprio Cristo habitando em ti. E essa paz é uma arma, sim, uma arma, porque quando escolhes não te perturbar, estás desarmando o inimigo, estás resistindo ao sistema deste mundo, estás dizendo: o meu coração não se rende ao pânico, a minha mente não se submete ao caos. Jesus disse: não se perturbe o vosso coração, o que significa que tu e eu temos um papel ativo. Podemos permitir que ele se perturbe, ou não. Podemos alimentar a ansiedade, ou alimentar a confiança. E isso não é ignorar a realidade, não é negar a dor. É viver uma realidade mais elevada, é dizer: sim, estou passando por algo difícil, mas a minha paz não se foi, porque ela não veio desta situação, então esta situação não pode tirá-la de mim. Essa é a paz que o mundo não entende, mas que não pode ignorar. E quando essa paz se manifesta, também se abre a porta para o sobrenatural, porque Deus se move em ambientes de fé, e a paz é o solo onde a fé floresce. Quando estás em paz, podes ouvir melhor a Deus, podes discernir melhor, podes agir com sabedoria. A paz não é apenas o resultado de um milagre. Às vezes, é a condição que o precede. Jesus acalmava tempestades externas, mas primeiro vivia sem tempestades internas. Tenho ouvido testemunhos de pessoas que em salas de hospital, com diagnósticos devastadores, transmitem uma paz tão tangível que os médicos param. Enfermeiras perguntam: como podes estar tão tranquilo? Ou em meio a uma perda, quando a dor deveria te quebrar, essa pessoa se mantém firme, não por frieza, mas por profundidade. Essa é a paz que testemunha, que atrai, que provoca perguntas que somente o Evangelho pode responder. Num mundo faminto por calma, a tua paz pode ser um farol, pode ser a ponte pela qual alguém se aproxima de Jesus. Nem todos abrirão uma Bíblia, nem todos irão a uma igreja, mas muitos vão olhar para a tua vida. E quando virem que tens algo que eles não têm, mas que desejam, então os seus corações estarão prontos para receber a verdade. Então, hoje, se estás enfrentando algo que pode roubar a tua paz, lembra-te disto: tu não foste chamado a fabricar calma, foste chamado a recebê-la. Jesus já te a deixou, já te a deu. E agora tu decides o que fazer com ela. Acolhes, a ativas, deixas fluir. A tua paz não só te abençoa a ti, é uma mensagem viva para o mundo. É o sinal de que Cristo vive em ti. E é também o lugar onde Deus quer se mover. Porque muitas vezes, os milagres não vêm depois da tempestade. Vêm quando decides ter paz em meio a ela. Número 13. O milagre da mente renovada. A mente humana é poderosa,
Mas uma mente renovada por Deus é milagrosa. Não simplesmente mais inteligente, mas mais alinhada. Não só mais forte, mas mais obediente. Romanos 12:2 nos dá uma chave que transforma vidas do invisível para o visível. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso não é um conselho motivacional, é uma instrução estratégica do céu. Paulo não estava falando de uma mudança superficial de opinião. Não estava dizendo, pensa de forma mais positiva. Estava apontando para o núcleo do ser humano, a sua mente. Porque antes que uma vida mude, é preciso mudar a forma de pensar. Antes que um milagre externo ocorra, deve haver uma transformação interna. E isso acontece quando deixamos de nos conformar. Ou seja, quando decidimos não nos moldar aos padrões mentais do mundo. Porque sim, este mundo tem uma forma, uma mentalidade, um sistema de pensamento baseado no medo, na escassez, na comparação, numa lógica sem fé, num raciocínio sem revelação. E se não estiver atento, acabará pensando como o mundo, mesmo que confie em Cristo. Por isso, Paulo diz com clareza, não te conforme, não te encaixes, não normalizes pensamentos que Deus nunca te deu. A boa notícia é que essa transformação é possível. A ciência hoje chama isso de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de mudar, de criar novos caminhos neurais. Mas a Bíblia o disse primeiro. Deus sabia desde o princípio que renovar a tua mente não era apenas necessário, mas possível, e não depende do passado, nem do teu coeficiente intelectual, nem de quantos erros cometeste. Depende do que estás alimentando a tua mente hoje. A mente renovada é como um novo sistema operacional espiritual. Permite discernir a vontade de Deus, dá clareza em meio à confusão, paz em meio ao caos, direção quando há muitas vozes. E aqui está o ponto mais forte do versículo. Somente com a mente renovada poderás experimentar qual é a vontade de Deus. Isso significa que há coisas que Deus quer mostrar-te, mas não pode fazê-lo se continuares pensando como antes. E esse processo não é automático. Não acontece por osmose espiritual. Ocorre por intencionalidade. Começa quando detectas um pensamento que não vem de Deus. Não vou conseguir. Isso sempre me dá errado. Deus se esqueceu de mim. Soa familiar? Esse pensamento, se deixado crescer, torna-se uma fortaleza. Por isso, precisas identificá-lo, confrontá-lo e substituí-lo pela verdade. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus é fiel. Ele tem planos de bem para mim. Assim se renova a mente. Pensamento por pensamento. Não é apenas ler a Bíblia, é meditar nela, permitir que a palavra reformate a tua estrutura interna. É repeti-la, escrevê-la, declará-la, porque o que meditas, moldas. E quando a tua mente é moldada pela verdade, vês como Deus vê. Ações com sabedoria, tomar decisões com paz, já não reagir da carne, mas responder do Espírito. E aqui há algo profundo. Uma mente renovada é um ímã para o sobrenatural, porque está sintonizada com a frequência do céu. Percebe oportunidades onde outros só veem crise. Ouve a voz de Deus onde outros só ouvem barulho. Isso foi o que aconteceu com Josué e Calebe. Todos os outros espiões viram gigantes. Eles viram promessa. Por quê? Porque a forma de pensar deles era diferente. Suas mentes estavam renovadas pela convicção de quem era o seu Deus. Imagina isto por um momento. Quantos milagres não deixamos de ver porque a nossa mente não estava pronta para os receber? Quantas portas não se abriram porque pensávamos como escravos quando já éramos filhos? Deus não só quer mudar as tuas circunstâncias, quer mudar a tua percepção. Porque, se vês diferente, caminhas diferente.
E se caminhas diferente, vives diferente. Então, se sentes que estás estagnado, que não avanças, que algo não se alinha, faz esta pergunta: que pensamento estou permitindo que não vem de Deus? E uma vez identificado, descarta-o como uma mentira. Não o justifiques, não o racionalizes, renova-o, troca-o por uma verdade eterna. Porque cada novo pensamento, alinhado com a palavra, é uma semente que ativa a transformação. A tua mente não foi feita para viver em ansiedade crônica. Foi feita para ser receptiva à paz de Deus. A tua mente não foi concebida para alimentar o medo, mas para abrigar fé. E esse milagre começa hoje, porque a mente renovada não é um evento, é um processo. É um milagre diário, é o terreno onde Deus planta os seus planos e os faz florescer. Então, não te conforme, transforma-te, porque quando mudas a tua forma de pensar, tudo o mais começa a se alinhar, e o que antes parecia impossível começa a parecer inevitável. Número 14. A calma que abre portas impossíveis. Deus não abre portas ao acaso, Ele observa, conhece, avalia e então diz: eis que pus diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Apocalipse 3:8. Não diz: eu a abrirei se fizeres esforço suficiente. Não diz: quando tiveres o poder suficiente ou a estratégia correta. Ele simplesmente diz: já a abri. É um ato soberano. Uma declaração divina que não depende da tua influência nem dos teus recursos, mas da tua fidelidade silenciosa, da tua calma em meio ao processo. E aí está o ponto central. Há portas que não se abrem com gritos nem com desespero. Abrem-se quando decides permanecer em calma enquanto tudo parece fechado. É essa calma interna, profunda, quieta, obediente, que te posiciona diante de oportunidades que o mundo não pode ver, mas que o céu já preparou. Porque num mundo onde todos correm, lutam e empurram para abrir portas por conta própria, Deus busca aqueles que sabem esperar, que não trocam a paz por impaciência, que entendem que uma porta aberta por Deus vale mais que 1000 empurradas pelo esforço humano. Essa calma não é passividade. É discernimento, é saber quando agir e quando simplesmente ficar parado diante da promessa, confiando que Ele fará o que só Ele pode fazer. E o mais poderoso dessa promessa é que diz que ninguém pode fechar o que Deus abre. Ninguém, nem inimigos, nem a falta de apoio, nem traições, nem erros do passado. Se Ele a abriu, ela é tua. Mas aqui vai uma verdade importante. Embora a porta esteja aberta, se não tiveres a calma para discerni-la, poderás não vê-la. A agitação interna, o medo, a ansiedade, a pressa, pode cegar-te ao que Deus já colocou diante de ti. Há pessoas que passaram anos esperando um milagre. E quando chegou, não o reconheceram porque a sua alma estava demasiado ruidosa. Outras, em contrapartida, decidiram habitar na paz, manter-se firmes, cultivar a quietude. E um dia, sem aviso, viram a porta e souberam que era o momento e entraram. Não porque forçaram a oportunidade, mas porque viveram prontos para ela. E isso requer uma prática espiritual intencional. A calma sobrenatural não é um estado emocional, é uma posição espiritual. Cultiva-se quando oras sem ansiedade, quando serves sem esperar aplausos, quando obedeces sem precisar entender tudo. É essa calma que diz: eu sei em quem creio, e mesmo que ainda não veja a porta, sei que ela já está aberta. Porque muitas vezes o que Deus está avaliando não é a tua capacidade, mas a tua constância. Não é a tua visibilidade, mas a tua disposição. Ele disse: eu conheço as tuas obras. Não disse: conheço os teus sucessos. Disse obras, essas ações ocultas, esses passos silenciosos de fidelidade, essa obediência que ninguém celebra. E por isso ele põe portas, porque reconhece o que ninguém mais vê. Agora, falemos de outra diferença crucial: portas abertas por esforço humano versus portas abertas por intervenção divina.
As primeiras vêm com desgaste, com luta, com estresse, com o constante medo de que algo dê errado, mas quando Deus abre uma porta, tu entras com paz, com favor, com fluidez, com a segurança de que não precisas sustentar com as tuas forças o que o céu já habilitou. E sim, há testemunhos de pessoas que, após anos de espera, viram abrir-se portas impossíveis, restauração familiar, oportunidades profissionais, curas, reconciliações, ministérios que nasceram quando tudo parecia estagnado. E todos têm algo em comum, uma etapa prévia de calma e confiança radical. Não inatividade, mas confiança ativa, paciência com propósito, fé que não se rende. Porque não se trata apenas de ver portas abertas, trata-se de estar alinhado para entrar por elas. E isso implica obediência, porque às vezes Deus abre a porta, mas se não estiveres onde Ele te pediu que estivesses, poderás não estar pronto quando chegar o momento. A calma também te permite ouvir instruções, porque a paz é a linguagem na qual Deus fala mais claramente. E deixo-te esta imagem final. Foi na quietude de uma noite silenciosa em Belém, sem o ruído das multidões, sem proclamações públicas, que ocorreu o milagre mais grandioso de todos, a encarnação. Deus entrando no mundo por uma porta humilde, aberta por promessa, rodeada de calma. Assim é como Ele se move. E assim também podes tu te mover. Mantém-te em paz. Persevera na obediência, porque essa porta já está aberta. Basta que fiques quieto o suficiente para a ver e firme o suficiente para atravessá-la. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.